Olá, meus amigos, bem-vindos à órbita do Planeta Música, o seu canal de notícias musicais no Brasil e no mundo. Meu nome é Márcio Augusto e hoje eu vou falar sobre Philip Davis Charles Collins, mais conhecido como Phil Collins, que é um ótimo baterista, um excelente cantor, compositor e produtor musical. Ele que foi o baterista e vocalista da banda Genesis e que também alcançou muito sucesso em sua carreira solo como cantor e compositor. Programa de hoje dedicado a Phil Collins. Fique ligado! Mas antes de mais nada, eu peço a gentileza para que você se inscreva no canal, dê o seu like, faça seus comentários ou sugestões, me ajudando a impulsionar esse canal para tornar o canal cada vez melhor para você que gosta de fatos interessantes da música, curiosidades, dicas, assuntos polêmicos e muito mais, tá legal? Bom, podemos dizer que o Phil Collins é um artista completo, né? Um excelente cantor, um compositor, produtor musical, baterista e até ator. E essa afinidade com as artes surgiu quando o cantor ainda era criança. Aos 5 anos de idade, ele recebeu de Natal uma bateria de brinquedo e já começou a demonstrar aptidão pelo instrumento, né? A sua grande paixão pela música nasceu de uma das suas maiores inspirações, os Beatles, em especial pelo baterista Ringo Starr. E essa paixão não parou somente aí, hein? Aos 12 anos de idade, Phil Collins inicia as suas aulas de piano, fazendo com que o seu lado artístico viesse à tona a cada dia. Então, aos 14 anos, ele saiu da escola e começou a atuar em papéis de figurante, isso mesmo, conseguindo até fazer parte do filme dos Beatles, hein? A Hard Day's Night. Isso foi em 1964. E esse contato com grandes produções, né, os grandes produtores, contribuiu para que o Phil Collins estivesse ligado a pessoas importantes na indústria musical. Em 1965, uma nova banda britânica de rock progressivo surge no cenário musical. Ela foi fundada por Anthony Phillips, Peter Gabriel, Michael Rutherford e Tony Banks. Essa banda era o Genesis, que em 67 nasceu definitivamente, né? E com o álbum From Genesis to Revelation, né? O primeiro álbum de estúdio da banda, e que foi lançado em 7 de março de 69 pela Decca Records. O álbum se originou de uma coleção de demos gravadas em 67. O próximo álbum do Genesis foi lançado em 1970, intitulado Trespass, ou uma verdadeira transgressão, né, de sonoridade, literalmente falando, pois foi um disco incrível, bem elaborado, com ritmos variados e composições bastante energéticas, trazendo uma atmosfera ao mesmo tempo sutil e agressiva, né? Já em 71, galera, o Phil Collins se juntava como baterista e vocalista definitivo da banda, tá? E a participação dele foi eternizada no terceiro álbum do Genesis, chamado Nursery Cryme, no qual o Phil Collins foi escalado para desempenhar o papel, né, de vocalista principal e com grande versatilidade, né, como músico e compositor. E nessa época, inclusive, outro músico que estreou no Genesis, né, foi o guitarrista Steve Reichardt, se destacando bastante também. A partir de então, o Genesis foi lançando vários álbuns, um mais interessante que o outro, nesse contexto do rock progressivo, tá? Trazendo sempre músicas muito refinadas, cheia de contratempos, ritmos alucinantes e muita dedicação de seus músicos, né? Eles que procuravam transformar os seus instrumentos em verdadeiras obras de arte, principalmente no que se refere a arranjos e temas bem elaborados. O álbum Foxtrot, que é o quarto álbum de estúdio do Genesis, foi lançado em outubro de 72 pela Charisma Records, trazendo à tona essa veia progressiva da banda e também uma curiosidade. Este álbum contém a música mais longa já gravada pelo Genesis. É uma música de 23 minutos, chamada Supper's Ready, reforçando ainda mais a vertente medieval e sinfônica da banda. Em 73, o Genesis lança o Set in England by the Pound, né, que é o quinto álbum de estúdio da banda,
sendo o maior sucesso comercial do Genesis com o Peter Gabriel, né, o primeiro vocalista, atingindo a terceira posição no Reino Unido e alcançando disco de ouro nos Estados Unidos em 1990. O tempo depois ganhou disco de ouro lá. Em 74 foi lançado um álbum duplo do Genesis, o sexto álbum de estúdio, né, com o título The Lamb Lies Down on Broadway, uma grande produção, bastante sofisticada e marcante, pois foi o último disco do Genesis com o Peter Gabriel, né? Em seguida, eis que surge o Phil Collins, né, com todo o pique e passando a ser o vocalista principal do Genesis, né, até então. Isso aconteceu logo após a saída do Peter Gabriel, durante a gravação do disco A Trick of the Tail, em 75. A estreia do álbum só reforçou ainda mais o talento de Phil Collins, já que a produção musical foi um sucesso comercial, tanto com a crítica, né, quanto em relação aos fãs. Alcançou as primeiras posições nas paradas de sucesso do Reino Unido e também nos Estados Unidos. Bom, devido às influências do Phil Collins como vocalista e baterista, né, e pianista também, as apresentações ao vivo da banda começaram a ser mais conhecidas por suas melodias consistentes, né? Os ritmos mais robustos, fazendo um som de bateria mais vibrante, mais marcante, né? E os instrumentos da banda mais equilibrados, né? Tudo isso através de uma sonoridade menos medieval, vamos dizer assim, que a banda abraçou ao longo dos anos, né? Desde a sua formação, principalmente com o Peter Gabriel nos vocais, né? Então, após a fase do Genesis com o Peter Gabriel, que era um cara bastante teatral e introspectivo na época, né? Ficou ainda melhor o som da banda, mais influente do que antes. As músicas ficaram melhor tocadas, né? O som mais lapidado, de maneira a atrair um número maior de fãs e também agradar a crítica musical. Mais tarde, o experiente baterista Chester Thompson, que já havia tocado com as bandas Weather Report e o Frank Zappa, tornaria o baterista definitivo do Genesis, enquanto Phil Collins ficava livre para o vocal, né? Para cantar e para poder interpretar as músicas. Isso aconteceu em 1977, tá? Durante o lançamento do disco ao vivo Seconds Out, sendo o primeiro show com o baterista Chester Thompson, né, em turnê que o Genesis fez, e o último com o guitarrista Steve Hackett, que também se destacou na banda. Depois disso, o Genesis lançou mais alguns ótimos álbuns, né? O álbum And Then There Were Three, de 78, foi um excelente álbum, e o Duke, de 1980, foi considerado o melhor álbum da fase pop do Genesis, né? E isso com o Phil Collins nos vocais. Eles levaram uma dinâmica musical muito melhor, né? Os seus integrantes passaram por uma nova etapa criativa e mais agressiva, inclusive, e nessa época outras bandas de rock progressivas, tais como Supertramp, o Jethro Tull e o Yes, estavam no auge de suas carreiras, né? Apresentando ótimos álbuns e shows pelo mundo afora. Mas este é um assunto para ser abordado num próximo vídeo no Planeta Música. Aguardem! Bom, pessoal, o sucesso da banda Genesis durante a década de 80 estava garantido. Embora muitos fãs da era Peter Gabriel, né, como vocalista, se sentissem um tanto quanto desconfortáveis, né? Cada álbum que o Genesis lançava tornava-se mais e mais comercial e as audiências aumentavam na mesma proporção. As turnês da banda também aumentavam consideravelmente devido à sua aderência à tecnologia, né? Sempre de ponta, com boa qualidade, e a transição do som da banda após a entrada do Phil Collins foi nítida, né? Pois eles deixaram de tocar longas e complexas canções para produzir músicas mais compactas e acessíveis, bem comerciais e ao mesmo tempo dinâmicas, né? Só fazendo um parênteses na carreira do Phil Collins no Genesis, para falar sobre a carreira paralela do cantor, que começou em 81 com o disco Face Value, cuja música principal é In the Air Tonight, né? Alcançando aí um grande sucesso no mercado musical. Os álbuns que se seguiram foram aclamados pelo público e pela mídia, com muito êxito nas vendas, onde as músicas estiveram entre as mais ouvidas no rádio, né? Além das frequentes presenças na MTV americana. Uma curiosidade do Phil Collins em sua carreira solo é que em 1985 ele se tornou o único músico
a se apresentar no festival Live Aid da Inglaterra, lá no Wembley Stadium em Londres, né? Para depois ele pegar um avião comercial supersônico e foi tocar no festival Live Aid, lá no estádio JFK, lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, logo na sequência. Saiu de um país e foi para o outro. Ao mesmo tempo que ele trabalhava na divulgação do seu terceiro álbum solo, né, chamado No Jacket Required. E a sua popularidade se acentuou ainda mais nessa fase, né? Porque o Phil Collins passou a se apresentar constantemente em vários programas de televisão, né, estrelando inclusive episódios do popular seriado Miami Vice. Apesar do grande sucesso comercial e popularidade de sua carreira solo, as vendas dos discos de Phil Collins começaram a decair nos anos 90. Mais precisamente em 1993, né, que foi a época do lançamento do álbum Both Sides, em que os seus problemas particulares refletiram na concepção do disco, né, interferiram realmente. O que não agradou, né, aos que estavam acostumados com um som alegre do Phil Collins, dançante e marcante, né, do pop inglês em alguns anteriores, né, alguns discos anteriores. E em 2003 o Phil Collins anunciou que iria encerrar a sua carreira solo, revelando ainda que havia perdido 60% da audição do ouvido esquerdo, e isso decorrente a uma infecção viral, né? Ele falou que não iria mais produzir seus álbuns, fazendo assim uma turnê de despedida e lançando o DVD da turnê de 2004. Bom, mais tarde, em setembro de 2010, o Phil Collins retoma a carreira solo e volta a gravar um disco, com o lançamento do álbum Going Back, trazendo faixas de sucessos da Motown Records e da Soul Music dos anos 60. Em março de 2011, foi anunciado na imprensa que o Phil Collins deixaria a música para se dedicar integralmente à sua família. Mais tarde, em 2014, o cantor se reuniu com a formação clássica do Genesis para um documentário da BBC de Londres. O projeto foi a primeira reunião do grupo desde a saída do cantor Peter Gabriel em 75. Bom, voltando a falar da carreira do Phil Collins com a banda Genesis, podemos dizer que o Genesis conseguiu superar suas inúmeras barreiras ou obstáculos, pois quando o vocalista Peter Gabriel deixou a banda, os fãs achavam que o Genesis não ia decolar mais, né? Que eles estavam prestes a encerrar atividades, principalmente após a decisão do grupo de promover o cantor e baterista Phil Collins, né? E para a surpresa de todos, o Phil Collins se mostrou a escolha perfeita, pois nos anos seguintes a banda experimentou um sucesso de proporções gigantescas, né? Fazendo lançamentos de álbuns emblemáticos do rock progressivo britânico, como o Abacabe, por exemplo, de 1981, trazendo uma influência do jazz, vocais mais emotivos, teclados com diferentes sonoridades e muito mais. O álbum do Genesis de 1983, intitulado Genesis, trouxe um sucesso comercial estrondoso, né? Transformou a banda realmente. E após o seu lançamento, tornou-se o terceiro disco da banda a alcançar o primeiro lugar na parada musical do Reino Unido. Depois vieram os álbuns Invisible Touch, de 86, que foi um disco com músicas mais dançantes, né? E algumas batidas eletrônicas implementadas, além de baladas pouco funcionais, fugindo um pouco do novo estilo pop experimental do Genesis, né? E o álbum campeão de vendas logo em seguida, que foi We Can Dance, de 91, marcado por bons riffs de guitarras, bateria marcante, sintetizadores em sintonia com as canções, trazendo também ótimas transições acústicas e a voz cativante e melódica de Phil Collins. A saída do Phil Collins da banda em 1996 coincidiu também com um certo cansaço, né, por parte do público em relação ao rock progressivo. E desde então a banda vinha intercalando intermináveis reuniões e turnês de despedidas, né? Após esse período, o Ray Wilson passa a ser o novo vocalista da banda, até que a banda pausa, né? Faz uma pausa nos transmissores aí em 2000. Lembrando que em 1997 o Genesis com o Ray Wilson lança o último álbum de estúdio da banda, intitulado Calling All Stations. E esse último álbum lançado pelo Genesis, né, com o Ray Wilson nos vocais, não apresenta um som notariamente progressivo como alguns álbuns anteriores, né? Trazendo um perfil mais pop
e bem homogêneo, né? Os vocais agudos do Ray Wilson definiam essa trajetória, né? Os músicos, de uma maneira geral, não tocavam de maneira virtuosa e deixavam um clima de descontração tomar conta do ambiente do estúdio. Já em outubro de 2007, o Genesis volta a se reunir com Phil Collins nos vocais, quando a banda finaliza sua milionária turnê Turn It On Again, né? Comemorando 40 anos de carreira da banda, passando pela Europa e pela América do Norte. E nessa última reunião, galera, a banda Genesis não contou com as presenças do vocalista Peter Gabriel e do guitarrista Steven Rocket, né? Então a formação que se juntou em 2007 foi justamente a que fez parte da banda no início da década de 90, né? Trazendo Phil Collins na voz e bateria, o Tony Banks nos teclados, o Mike Rutherford no baixo e o Daryl Stuermer na guitarra e no baixo. Lá na bateria, Chester Thompson, né, comandando a cozinha. E foi neste ano de 2007, infelizmente, que o Phil Collins sofreu uma lesão que provocou danos nas vértebras do pescoço e lhe custaram aí danos irreversíveis, né, nos nervos, né? Ele recebeu alguns medicamentos de emergência, ele teve uma queda grave. Além disso, os problemas de saúde do Phil Collins foram se sucedendo ao longo dos anos, né? E o músico teve uma série de fraturas até 2015, né? Quando ele passou por uma cirurgia mais detalhada nas costas, que o deixou com danos nos nervos constantemente. Em 2017, seu estado de saúde piorou após essa queda, né? Obrigando o cantor a usar bengalas para se locomover. A verdade é que o Phil Collins, a partir dos 70 anos, vem sofrendo vários problemas na coluna, né? Após uma série de cirurgias, né? Isso desde 99, além de uma pancreatite aguda que ele desenvolveu. Hoje ele está com 72 anos de idade, né? E lembrando que após se separar da banda Genesis e abandonar a sua carreira solo temporariamente, o cantor Phil Collins lutou ainda contra o alcoolismo e se afastou da família, da música, né? Ele teve uma série de problemas também conjugais com as suas ex-mulheres, muitas brigas, processos judiciais duradouros e por aí foi, né? A volta por cima veio com anúncios de um novo livro, Not Dead Yet, e uma série de shows a partir de 2016. Em 2018 ele faz seu primeiro show solo em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, aqui no Brasil. Eis que em março do ano passado, em 2022, o Genesis chegou ao fim de sua carreira e de uma maneira triste e melancólica. O ex-Genesis Peter Gabriel, na plateia, ficou bastante fragilizado, né? Presenciando Phil Collins, que estava bem abatido, cantando sentado em uma cadeira de rodas, né? Pois ele não consegue mais se manter em pé e nem tocar bateria sentado com um par de baquetas na mão. Isso tudo devido a um grave problema de saúde que ele tem na coluna, né? Em algumas décadas, né? O seu lugar foi cedido para o filho dele, o Nick Collins, né? Que assumiu a bateria. E a turnê de despedida foi chamada de The Last Domino. O show realizado na O2 Arena, em Londres, né? Certamente foi planejado para causar emoção na plateia. Mas o que se viu foi uma banda que não soube parar quando deveria parar, né? Por mais que existisse interesse dos fãs, né, de assistir a banda reunida novamente e que eles continuassem a carreira, né, com muito brilho, mas chegou um momento que não dava mais, né, para continuar. Durante o show em Londres, o Phil Collins chegou a comentar que na noite do show, né, da apresentação, era muito especial a presença do público, né? O fato da plateia estar lá e assistir a despedida do Genesis era um motivo de muito orgulho para ele, e a sensação de dever cumprido, né, da banda. Ele brincou inclusive com a plateia, dizendo que a partir daquela noite, todos os membros do Genesis deveriam arrumar empregos de verdade. Coisa séria, né? Pois estavam aposentados da loucura das turnês. E neste último show, né, da carreira do Genesis, a atriz Lily Collins, filha de Phil Collins, fez uma homenagem ao pai após o anúncio da sua aposentadoria no show, né? Ela disse para o pai que nessa apresentação o dia ficou marcado, né? Foi o fim de uma era, né? Um testemunho do último show
que foi uma lembrança maravilhosa de uma vida e um evento que ela ia guardar para sempre no coração, né? Ela disse ainda que muito amor foi deixado no palco da Arena O2 em Londres e uma quantidade ainda maior foi compartilhada com uma audiência que não queria que aquilo acabasse, né? Queria que aquele show fosse eterno. Ela agradeceu ao pai Phil Collins pelas lindas memórias, por ele ser uma fonte de inspiração durante todos esses anos para ela, né? E para todos os fãs do Genesis ao longo dos anos. Bom, pessoal, o Genesis foi um dos maiores grupos de rock progressivo nas décadas de 70 e 80, tendo posteriormente migrado para um estilo mais pop, né? Lembrando que a banda vendeu mais de 150 milhões de discos desde 69, que foi o ano de lançamento do álbum de estreia chamado From Genesis to Revelation, como eu disse anteriormente. Muito bem, esse foi mais um Planeta Música, o seu canal de notícias musicais no Brasil e no mundo, que hoje trouxe a carreira solo de Phil Collins e também a sua carreira na banda de rock progressivo Genesis, a banda inglesa que esteve no Brasil por 2 vezes, inclusive em 77 e em 2018. E espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de dar seu like, se inscreva no canal, faça seus comentários, tá bom? E comentem também aqui no canal sobre o seu disco favorito do Genesis ou o seu disco favorito da carreira solo do Phil Collins, tá? E por que esse disco é tão especial para você? Tô curioso para saber. Um grande abraço, galera. Não saiam de sintonia. Fiquem com Deus e até breve. She's an easy love. She'll take your heart, but you won't.